Olá, graça e paz! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da palavra do nosso bom e fiel Senhor. Como é bom estar com vocês, encerrando mais um mês, né? Rimou, como é bom estar com vocês, encerrando mais um mês. E vamos que vamos, março, tchau, né? Hoje é 31 de março. Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 até o capítulo 17, versículo 20. Então, vem comigo e vamos para a leitura. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem como o cordeiro no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor seu Deus e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita, em homenagem ao Senhor seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir todos estes decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus no lugar que escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Você já viu aquela peça Mãos Vazias? Interessante, né? E aqui está falando durante as festas, né? Em cada ocasião, eles devem comparecer diante do Senhor e não devem comparecer de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça.
Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para azerar junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Dá só uma ajeitadinha aqui. Isso. Ficou melhor, né? Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer uma das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como, por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, leve esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor seu Deus naquele lugar, vai acelerar, né? Que representam o Senhor seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si as muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Lucas 9,
do versículo 7 ao 27. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Veja bem que quando eles falam 5.000 homens, eles não estão contando mulheres e crianças, hein? Então, deveria ter ali no mínimo 15.000 pessoas. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhando apenas aos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Salmo 72, de 1 a 20. Salmo de Salomão. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele. Seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes.
Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro, e ajudará o oprimido, indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado, e o salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei, que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como a grama do campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Provérbios 12, 8 e 9. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Então é melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser o que não é e não ter o que comer. Tem muita gente que vive aí de aparências, né? Aparências nada mais. Meus queridos e queridas, nós encerramos aqui a leitura de hoje, o mês de março. Encerramos o mês de março. Lembrando a vocês que deem uma olhadinha para trás. Olhem para trás. Isso se chama gratidão. Agradeça a Deus, olhando para trás, tudo que Ele fez para vocês, tudo que Ele fez em prol de cada um de nós. Tantas lutas, tantas dores que nós passamos, no entanto, o Senhor nunca, jamais nos desamparou. São 3 meses já, vividos no ano de 2023, com a graça do nosso bom Deus sobre nós. Que bênção maravilhosa. Então, olhe para trás. Olhe, março se foi. Fevereiro se foi. Janeiro se foi. Dá uma olhadinha e diga, glória a Deus, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos muito pela frente. A esperança continua, porque Deus caminha conosco. À frente e no futuro, nós vemos então a esperança de Deus sobre nos acompanhando dia a dia nessa jornada rumo à nossa pátria celestial. Ainda estamos no deserto, gente, mas a Canaã celeste está perto. Glória a Deus, amém? Então é isso aí, que esse mês que vai entrar amanhã seja repleto das bênçãos do Senhor. Não se esqueça que dia da mentira, para quem é de Jesus, não existe, né? Dia da mentira é do diabo, ele é o pai dela. Então, não entre nessa jogada. Mas amanhã começamos um novo mês e com a graça de Deus será tão abençoado que você não verá passar também, mas com bênçãos que você poderá contar. E contar, e contar, e contar, e provavelmente não vai terminar de contar. Mas vai compartilhar conosco sempre que as tiver, tá bom? Que Deus abençoe a todos, finalmente, irmãos. Tudo continua. Não estou ouvindo vocês, né? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?